Salve a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje eu me deparei, com vários comentários falando a respeito de que nós não devemos chamar pastor ou mestre ou pai, né? E eu vi um texto um pouco interessante de Mateus 23, Jesus falando, sobre isso. O versículo, capítulo 23, no versículo 9, diz assim: A ninguém na terra chamei vosso pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está no céu. Nem vos chamei mestre, porque um só é vosso mestre, que é Cristo. Porém, o maior dentre vós será chamado servo. E o que a si mesmo se exalta será humilhado, e o que a si mesmo se humilha será exaltado. Aqui eu não encontrei, falando a ninguém chamar pastores, diz para ninguém chamar pai nem mestre. E nós sabemos que Jesus aqui ele está falando sobre fariseu, fariseu que sempre estava falando pai Abraão, nosso pai Abraão, E uma certa vez Jesus ele debate com os judeus, dizendo: se vocês dizem ser chamados filhos de Abraão, por que não faz as mesmas obras, E Jesus ele cita, que antes de Abraão eu sou. E Jesus ainda ele fala que vós sois filhos do diabo, porque tudo que fala do que lhe é próprio, porque o diabo ele foi mentiroso e é o pai da mentira. E nós sabemos que Jesus ele está aqui debatendo, falando contra fariseus e escribas que eram religiosos da época. E é interessante, nós vemos no versículo 3, Jesus ele diz assim: observai, pois, e praticai tudo que vos disserem, ou seja, tudo que os fariseus falavam, tudo que os escribas e fariseus falavam era correto. Tudo que eles falavam nós devíamos fazer. O erro está nas obras deles, nas práticas deles, Jesus diz assim: mas não procedais em conformidade com suas obras, ou seja, eles falavam, mas não faziam. Então tudo que eles falavam nós devíamos fazer, porém não sermos em conformidade com suas obras, nós não deveríamos fazer aquilo que eles fazem, ou seja, eles não faziam aquilo que eles falavam. Então nós temos que ver que o Novo Testamento, e a pergunta é: será que nós devemos falar pastores, citar, colocar títulos, pastores, diáconos, evangelistas, sendo que o Novo Testamento, lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, diz que o Espírito concedeu uns para apóstolos, doutores, pastores, mestres. Então nós vemos que a Bíblia é clara, citando aí pastores, e isso sendo dado pelo Espírito Santo. Títulos, não só títulos, cargos ministeriais, nós podemos ser assim corretos, o Espírito Santo dando cargos ministeriais para, nós vemos em Atos dos Apóstolos, tendo ali cargos ministeriais, evangelistas, pastores, presbíteros, bispos, mestres, doutores, e tudo isso está no Novo Testamento. Então, isso que Jesus está citando aqui em Mateus capítulo 23, ele está falando contra os religiosos da época. Aqueles que queriam sentar nas primeiras cadeiras, aqueles que Jesus diz: não fazeis como os fariseus, e os escribas, que por muito orarem nas praças para que eles possam ser vistos pelas pessoas, mas tu, quando orares, entra em teu quarto, ora teu Pai secreto. Ou seja, Jesus estava dizendo que nós não deveríamos mostrar o nosso título, o nosso cargo, a ninguém chameis, nós não devemos querer ser maior do que alguém. Mas Jesus, ele no versículo 10, aqui ele diz assim: não vos chamei mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior, olha só o versículo 11: porém, o maior dentre vós será o vosso servo, Porém, o maior dentre vós será o vosso servo. E aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Então, não tem nada a ver, nós falarmos que não podemos ter cargos ministeriais como pastores, evangelistas. É bem claro, Efésios capítulo 4, verso 11, é bem claro que esses são cargos ministeriais dados pelo Espírito Santo, Então nós não podemos descartar essas coisas. E João, quero citar aqui João capítulo 21, quando Jesus ele está ali conversando com Pedro, e diz: Pedro, tu me amas, e ele diz assim: se tu me amas, apacenta os meus cordeiros. Jesus ele não está dizendo para Pedro apacentar os discípulos ou apacentar os meus irmãos, ele diz:
apacentai os meus cordeiros, retratando assim Jesus como Pedro como pastor, apacenta meus cordeiros. Quem apacenta ovelhas é pastor, né? Então nós vemos bem claro no Novo Testamento todas essas coisas, né, citarem cargos ministeriais dadas pelo Espírito Santo. Então nós não podemos descartar isso, pegando um texto, né, sem contexto, né, porque o contexto aqui está falando sobre religiosos. Jesus não queria que os discípulos se tornassem religiosos, como aqueles fariseus que queriam se aparecer. Mas Jesus ele estava colocando, né, falando para os discípulos serem humildes. Aquele que é o menor seria o maior. Aquele que se colocasse como maior seria o menor. Jesus está dizendo para eles não se exaltarem, mas cargos ministeriais sim existem, dada pelo Espírito Santo, pastores, evangelistas, doutores, mestres, bispos, né? E tudo isso estão no Novo Testamento, né? Então eu quero aqui falar também a respeito de, só para finalizar, quando o judeu chega diante de João Batista e pergunta para João: olha, João, você é o Elias? Ele diz: não sou. E ele pergunta, os judeus perguntam: você é o profeta? Ele diz: não sou. E alguns até, né, por não estudarem a Bíblia, acham que a Bíblia está se contradizendo, porque quando Jesus fala a respeito de João, ele diz: sim, João, ele é profeta, e eu digo mais, ele é muito mais do que profeta. Será que João está mentindo ou Jesus? João diz para os judeus: não sou profeta, não sou o profeta, né, não sou Elias. E Jesus diz: ele é muito mais do que profeta, e se quereis dar crédito, ele é o Elias que havia de vir. Quem será que está mentindo? A Bíblia não está se contradizendo. Mas essa explicação é bem clara, que quando Moisés ele fala que vai vir um profeta semelhante a ele, que vai libertar o povo, ele está falando a respeito de Jesus. Então, Jesus é o profeta. Quando os judeus perguntam para João: João, você é o profeta? Olha só, eles perguntam: você é o profeta? João diz: não, não sou. Mas Jesus diz que João ele é mais que profeta. Ou seja, quando os judeus perguntam para João se ele era o profeta, estava se referindo àquilo que Moisés escreveu, que viria o profeta. Mas sim, João era um profeta, não o profeta específico de que Moisés estava falando, mas ele era um profeta. E assim como Jesus diz, ele é muito mais que profeta, né? Então existe profeta sim, mas somente existe pastores, mas o sumo pastor é Jesus. Ele é o pastor, mas existe vários pastores, né? Existe um pastor, dois pastores, três pastores, mas Jesus é o pastor, ele é o sumo, né? Então nós devemos ler a Bíblia, entender, né, o que a Bíblia está falando sobre o contexto, né, de cada texto, para não se tornar heresia, para nós não errarmos nas Escrituras. E espero que este vídeo tenha te ensinado, tenha, né, esclarecido bem esta palavra, e que Deus venha abençoar a sua vida.